Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 40, cujo título é Em Preparação. Esta mensagem ela é diferente na forma como vem a maioria absoluta das mensagens de Emmanuel. Ela vem num formato meio como de poesia, onde ele, nós vamos ver, não é? Nos leva, repete algumas coisas, a nos levar mesmo a refletir no processo da explicação que a mensagem sugere. Nós vamos ver direitinho isto. O versículo destacado por Emmanuel é um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10. Paulo aqui está falando de Deus e, vamos dizer assim, de Jesus, Deus como sendo o sumo sacerdote, não é? E Jesus como sendo um ministro. Ele faz algumas comparações ali, não vamos esquecer que ele está escrevendo aos Hebreus. Ele vai falar sobre a Antiga Aliança, não é? O Antigo Testamento, e ele vai falar sobre a Nova Aliança, o Novo Testamento. Testamento quer dizer aliança, certo? Então, foi feita uma aliança de Deus com os homens no Antigo Testamento, onde Moisés foi o intermediário de trazer, não é, as tábuas do alto do Monte Sinai para os hebreus que saíam do Egito, do cativeiro do Egito. Vem Jesus trazendo essa nova aliança, e é exatamente sobre isso, então, que Paulo fala aos hebreus. Não fala aos romanos, não fala aos gregos, não. Ele fala aos hebreus. Então, ele fala exatamente, é um capítulo extremamente interessante, não é? Onde ele leva os hebreus a, vamos dizer assim, a refletirem, a abrir um espaço dentro deles para receber o Evangelho, né? Trazendo o Evangelho como essa nova aliança. E aí, então, no versículo 10 do capítulo 8, nós temos o seguinte: diz o Senhor, e aqui o Senhor é Deus, porei as minhas leis no seu entendimento. Seu entendimento é o entendimento do povo, né? De nós que estamos aqui na terra. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vamos lá. Onde estão inscritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Só que está na nossa consciência profunda. Nós ainda não cumprimos a lei de Deus na sua plenitude. Isto, quem nos foi dado a conhecer, a única pessoa é Jesus, Espírito que chegou à condição de pureza. Nós lá chegaremos. Quando lá chegarmos, está aqui, porei as minhas leis no seu entendimento. O que é entendimento? Não é conhecimento. Não é porei as minhas leis no seu conhecimento. Conhecimento e intelectualidade. Entendimento é quando nós assimilamos a tal ponto que praticamos. E aí, ele diz, e em seu coração as escreverei. Vamos lá lembrar dos conceitos de obediência e resignação. Obediência é o acatamento da razão. Eu obedeço. Eu obedeço porque eu sei, eu obedeço às leis de Deus. Ou me esforço, não é? Esforço. Porque eu sei que é o melhor para mim.
Mas às vezes fica assim, ai, perdoar, que coisa difícil, perdoar. Ai, eu tenho que me acalmar agora, mas é que, ai, que essa pessoa me irrita tanto. Mas eu tento obedecer, me esforço por obedecer, porque eu sei que nas leis de Deus, no evangelho que Jesus nos trouxe, o evangelho é uma revelação divina e Jesus nos trouxe essa revelação. O evangelho não é de Jesus, o evangelho é de Deus, né? Já que é uma revelação divina. Então, esse recebimento desse conhecimento, a razão me diz, obedece. Obedece. É como uma mãe que diz assim, olha só, não quero saber se você quer ou se você não quer. Vai lá e faz. E eu obedeço, por quê? Porque é minha mãe. Né? Tem que arrumar o quarto. Não queria, não. Mas é minha mãe, eu vou obedecer porque eu sei que ela está certa. Mas ela não queria, não. E a resignação? A resignação é a aceitação do sentimento. Ou seja, não há briga. Eu perdoo porque eu perdoo. Meu sentimento já aceitou isso, já tem um entendimento sobre isso. Eu já não sofro. Por quê? Porque eu estou resignado na aceitação da vivência daquilo que o meu coração já reconhece como melhor. Fulano não me irrita. Os amigos acham que a gente consegue irritar um anjo guardião, por exemplo? Olha que a gente se esforça. A gente se esforça. A gente olha e fala assim, gente, olha que esse anjo guardião já quebrou a régua já, né? De raiva de ter que dar uma supervisão para essa criatura. Tranquilo, não se irrita conosco. Ele nos entende como imaturos. Que toda essa nossa confusão, rebeldia, perturbação faz parte da nossa imaturidade, que isto vai passar. Ele está lá para nos aconselhar, ele está lá para nos orientar. Se nós esforçamos em lhe dar sintonia, entrarmos em sintonia com ele, senão ele tem que usar alguém que esteja sintonizado para passar por um terceiro um recado para nós, que a gente também às vezes não ajuda nem nisso, não é? Então, obedecer é o acatamento da razão. Resignação é o acatamento do sentimento. Quando nós, em seu coração, escreverei as minhas leis, já chegou no coração, já não está mais na razão, então já há esse entendimento, ou seja, a resignação, já há a vivência. Não, isso aqui que ele está falando não é no nível, então, do conhecimento, da intelectualidade, da razão. Não, isso é um passo muito mais além. É o passo do entendimento, da vivência plena, pela resignação, que é a aceitação do sentimento. Eu não obedeço mais. Eu não acato com a razão, aquilo flui. Eu sei a lei de Deus e simplesmente eu sinto e a resposta flui. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quando isso se der, nós seremos realmente os filhos do Pai. Por enquanto, nós somos filhos de fato, mas ainda não somos filhos por direito, porque precisamos merecer. Quando Jesus fala sobre as ovelhas, somos todos ovelhas do rebanho? Não, porque ele diz que a ovelha é aquela que reconhece a voz do pastor e segue a sua voz. Essa é a ovelha. A ovelha é essa. Nós não somos todos ovelha.
Nós temos que nos tornar parte do rebanho. Nós temos que nos tornar parte do rebanho. A ovelha é aquela que ouve a voz do pastor e a segue. Pode ser que a ovelha venha a se desviar. Claro, pode, não pode? A gente cai, ora aqui, ora lá. E ele vai nos ajudar. Por quê? Porque há um esforço. Mas precisamos nós ceder à ideia de que realmente estamos submetidos a algo muito maior que nós e que quer de nós unicamente o nosso melhor, que é o que um bom pai e uma boa mãe querem para os seus filhos. Se nós, que somos tão imperfeitos, queremos boas coisas para os nossos filhos, isso também Jesus disse. Que dirá o Pai junto a nós? Mas muitas vezes ele vai nos colocar lá na cadeirinha do pensamento. Lá, para aí, fica aí, nessa condição difícil, para você pensar no que você está fazendo. Percebe o que você está fazendo. Aí nós sofremos pelas consequências das más escolhas que fazemos. Isso é importante, importantíssimo, porque a gente tem que entender de uma forma ou de outra. Falamos ontem sobre o convite do amor e sobre a intimação da dor. O ideal é que a gente aceite o convite do amor. Mas, se de todo não cedermos ao convite, depois virá a intimação da dor. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar lá, nesse ponto em que ele nos diz aqui. Esse ponto ainda está no futuro? Sim, ainda está no futuro. Mas está sendo construído por nós, dia a dia, ano a ano, existência a existência. Dados, então, esse contexto, né? Vamos, então, aqui à mensagem do nosso querido Emmanuel, que nos diz. Lembrando que a mensagem, o título é Em Preparação. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, ou seja, nós mesmos com isto tudo havemos de nos levar a raciocinar, a pensar sobre isso tudo com relação a nós, não é? E ele continua, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Essa assimilação, esse entendimento, sair da parte do intelectual e passar então para a parte profunda da nossa consciência, profunda no sentido de assimilação do que já sabemos. A boa nova é o Evangelho, não é? Evangelho quer dizer boa nova, boas notícias, nova como notícia, boas notícias, boas novas, isso quer dizer Evangelho. E testamento quer dizer aliança, aliança de Deus junto aos homens. Mas, continuando, repetindo, virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito. Então, ele fala do mental, do emocional, através das palavras e das ações.
usando bem, então, o nosso livre-arbítrio, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e dos pensamentos. Quer dizer, isso, o Evangelho impresso em nós mesmos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, um dia, nós estamos lá, com toda a nossa liberdade, oportunidade e recursos que recebemos para espalhar a divina mensagem no mundo. Mas, se isso nos chega como permissão do alto, um dia este mesmo alto vai exigir a nossa conversão. De novo, da onde vem essa exigência? Onde está o alto? Onde está o reino de Deus? De novo, não está dentro de nós? Somos nós mesmos que vamos construir essa ponte e atravessar essa ponte que nos ainda afasta dos objetivos luminosos a que estamos destinados. Estamos construindo a ponte, na medida que a construímos, estamos atravessando. Podemos também usar a figura da escada. Estamos construindo a escada de elevação, degrau a degrau, e na medida em que construímos um degrau, escalamos, não, né? Passamos de um degrau, nos elevamos de degrau a degrau, construído por nós. Deus nos oferece os elementos, mas nós construímos. E nós construímos através do bom uso do nosso livre-arbítrio. E só vamos usar o nosso livre-arbítrio quando entendermos realmente a necessidade de abrirmos mão daqueles padrões mentais, condicionamentos seculares, olho por olho, dente por dente, deu, leva, pisou no meu pé, eu piso também. Às vezes já mudou. Já mudou? Às vezes ainda não mudou de todo, né? Muitas vezes ainda não mudou. Se tivesse mudado mesmo, a gente já estaria lá na luz. Ainda não estaríamos ainda aqui nas sombras de um mundo de provas e expiações, não é? Então ele diz aqui: um dia o céu, o reino dos céus, o reino de Deus está aqui. Exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Vivendo, né? Tradução viva do Evangelho na Terra não é saber de cor as parábolas, isso não é tradução viva de nada. Isso é uma boa memória, certo? Tradução viva do Evangelho na Terra é realmente praticarmos o Evangelho na Terra. Mas olha, ainda somos deficientes. Todos ainda estamos nesse nível de deficiência. Ainda não estamos como espíritos imperfeitos. Por isso estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Mas a cada dia, a providência divina nos oferece os recursos para o nosso aprimoramento. É importante voltarmos a Jesus, e a gente sempre frisa essa fala. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, para que as fraquezas não nos levem às quedas, que realmente nós não gostamos de cair. Por quê? Porque dá um trabalho depois levantar, tem que passar pela mesma situação. A gente fica cansado só de pensar. Então, basta que vigiemos mais. Já temos conhecimento, e Emmanuel diz que se a gente ficar 2 semanas estudando a doutrina espírita, nós já sabemos o suficiente para esta encarnação. Estudar mesmo. Sim, é estudar e fazer uso de, né? Lembrando o quanto a doutrina espírita nos esclarece. A doutrina espírita também é uma revelação divina. Essa revelação divina veio pelos espíritos. Kardec apenas a codifica, vamos dizer assim, operacionalizando aquele conhecimento ao nosso
nível de entendimento através das obras básicas, não é? Então, mas também é uma revelação divina. Então, nós temos 3 revelações divinas. A primeira, que são os 10 mandamentos, o chamado decálogo, né? 10 mandamentos recebidos por Moisés lá no Monte Sinai. Foi um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, né? Já que as leis foram gravadas na pedra, não é? Moisés não psicografa, foi um efeito físico. Depois, a segunda revelação das leis de Deus é o Evangelho, que nos é trazido por Jesus, nele mesmo, e tudo que ele ensina, ele exemplifica, o que é fantástico em níveis didáticos, daí ele ser chamado de mestre, e é isso mesmo, mestre dos mestres. E a terceira revelação, que foi dada pelos Espíritos, pela falange do Espírito Verdade, que é Jesus, né? Está lá na Revista Espírita, o que é importantíssimo que a gente também estude a Revista Espírita, né? São 12 volumes, é maravilhoso, então vale a pena muito mesmo. É de 1858 a 1869, a Revista Espírita. E é fantástico, 1858 a 1869. É fantástico. Lembrando que 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? E aí nós vamos acompanhando na Revista Espírita. Tenho tanta vontade de fazer esse estudo. Na Casa Espírita nós conseguimos fazer o primeiro volume, mas é um estudo também onde é um blog de Kardec. A gente costuma dizer isso. E ali a gente vai vendo todos os detalhes e as coisas que aconteceram, que foram desaguando nas obras básicas. Nós vamos acompanhando muito de perto o processo junto ao codificador. É maravilhoso. Então, Kardec foi o codificador, essa revelação divina veio pelos Espíritos, na falange do Espírito Verdade, que é Jesus. Falamos a beça, não é? Essa realmente... Estamos aí em preparação. E Emmanuel traz, depois, se vocês quiserem ver como ela está escrita, a mensagem, né? Ela está escrita de forma diferente, tá vendo? Eu sei que é todo espelhada, a imagem está espelhada, mas é só para vocês verem que não é como essa mensagem geralmente é escrita assim, né? Forma de texto, e aqui nós temos que a mensagem ela vem em frases curtas. Aqui é a continuação dela, tá vendo? Depois, se vocês quiserem procurar, se não tiverem o livro, vocês sabem que esses livros vocês podem baixar o PDF na internet, certo? Às vezes não há recursos para se ter um livro. É muito bom, porque livro a gente leva para qualquer lugar, né? Aí vocês vão dizer, o celular a gente também leva, a gente agora tem smartphone. A modernidade é maravilhosa, né? Cristina, você hoje está falando pelos cotovelos. Então vamos fazer a prece? Vamos sim. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por essa oportunidade reencarnatória, pelo amparo que jamais nos falta, pelas bênçãos que povoam a nossa existência, tão amorosas, tão preciosas. E te rogamos, Senhor, abençoa os nossos esforços, ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece, abençoa o nosso anjo guardião, abençoa nossos lares, famílias, afetos. Mas sempre te pedimos, Senhor, que também abençoe todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, aonde quer que se encontrem, os irmãos que estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo. E que as tuas bênçãos permaneçam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus.
Até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.